Olá, pessoal. Boa tarde aí a todos e todas. Eu sou Luziane Medeiros, consciência terapeuta, sou voluntária da OIC e hoje eu estou aqui substituindo a consciência terapeuta Ellen Quintela, que não pôde estar aqui conosco. Então, hoje é sábado, 30 de março de 2019, e esta é a 15ª edição do Clube do Livro. Nós estamos debutando, né? Então, esse é um evento gratuito que ocorre a cada 2 meses na OIC, aqui em Foz do Iguaçu, e desde o início desse ano também está ocorrendo em São Paulo. Então, na edição do Clube do Livro de hoje, o livro a ser discutido é esse aqui, O Dar e Receber, uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência, é do Adam Grant. É a segunda vez que esse autor ele está conosco aqui. Ele já esteve naquele livro Plano B, que ele é junto com aquela outra autora, que eu não me recordo agora o nome, mas os dois, né, inclusive é outro best-seller. A gente vai falar um pouquinho aqui da biografia dele, né? Então, esse foi o livro mais votado no último Clube do Livro, né, o Dar e Receber. Eu vou trazer alguns dados aqui do livro, né, conforme a técnica do fichamento, que é uma técnica conscienciológica, né, que o professor Valdo trouxe para nós. Então, eu vou trazer alguns dados aqui. Esse livro é uma tradução, né, o original é o Give and Take. A tradução foi feita pelo Afonso Celso da Cunha Serra. Esse livro tem 288 páginas. Ele descreve aqui 9 capítulos, apesar que tem o último que eu considero capítulo, que ele não considera, né, que são as ações, que ele fala aí de ações de impacto, né, que são técnicas para colocar em prática os princípios que ele fala aqui no livro. Então, seria um complemento, né, acho que ele considerou como um complemento essas ações de impacto. Em cada capítulo ele faz uma citação, então tem 9 citações no livro, ele começa com citações que são desde citações da antiga Roma, né, do Marco Aurélio, até comediantes, e passando aí por vários outros grandes nomes aí, né? Martin Luther King, por aí vai. O livro traz uma autobiografia, uma microautobiografia aqui do autor, na orelha, né, aqui do livro. Então, o Adam Grant é o mais jovem professor titular e o mais bem avaliado da Wharton School, que é do estado da Pensilvânia. Ele também é pesquisador e orientador premiado. Ele está entre as 10 personalidades assim, mais influentes do mundo em termos de management, né, em termos de administração. Então, ele é super conceituado nessa área. E, inclusive, ele tem 3 best-sellers no New York Times, né, The New York Times. Então, esse é um deles. O outro que a gente leu também é o outro livro, né, o Plano B, e o outro é The Originals, os originais, isso. Então, continuando aqui a biografia dele, entre os clientes de consultorias e de palestras está a Google, a IBM, quer dizer, grandes empresas, né, que ele prestou serviço, o Fórum Econômico Mundial, Nações Unidas, além do Exército e Marinha dos Estados Unidos. Ele foi homenageado como um dos professores preferidos da revista Business Week e um dos 40 melhores docentes de administração com menos de 40 anos. Então, o cara é uma cabeça assim, nessa área. Inclusive, tem um TED, né? Tem o site dele aqui, www.giveandtake.com, que tem no livro, inclusive, né? Então, esse site tem mais de 100 mil seguidores, né? A pessoa pode se cadastrar e receber a newsletter que eles disponibilizam. Então, ele tem PhD em Psicologia Organizacional pela Universidade de Michigan e bacharelado pela Universidade de Harvard. Então,
nessa obra aqui, né, que é publicada pela editora Sextante, Rio de Janeiro, 2014 é a tradução. A obra é de 2012. Então, a obra foi lançada. Uma curiosidade aqui do livro, que dentro do nosso fichamento, né, quando a gente faz, chama atenção, são as 290 notas que ele traz aí no final, que a cada capítulo ele vai relatando as notas, desde entrevistas com pessoas renomadas na área, até artigos científicos, né, publicados em revistas, né, e periódicos científicos, e livros também. Então, ele tem aí vale a pena quem tem interesse no tema, né? Então, tem várias referências aí nas notas que ele publica aí no final do livro. Então, pela dinâmica aqui, né, do Clube do Livro, a gente vai colocar aqui algumas ideias centrais, né, que o autor traz aqui do livro. Vocês podem, quem está aqui presente, pode ficar à vontade, o pessoal do online também, para comentar os capítulos, e aí na sequência a gente faz o nosso debate, porque o objetivo desse encontro, né, do Clube do Livro é pegarmos obras, né, de interesse aí, que geralmente estão na ponta, né, das relações humanas ou da saúde, para a gente expandir esse tema e fazer relações, né, com os conteúdos aqui da conscienciologia e da consciencioterapia especificamente, que é o nosso métier. Né? Então, essa que é a ideia aqui. E aí, no final, a gente vai, como sempre, né, trazer aí os livros para o próximo clube, e aí nós votamos. Então, o autor, ele nessa abordagem aqui, ele vai abordando o sucesso, e ele coloca aqui alguns perfis, né? Porque ele, na verdade, ele está contradizendo uma ideia básica que a gente tem, que quem tem sucesso é o cara mais egoísta, que vai lá, que só pensa nele, que toma, né, para si as oportunidades, né, e não divide aquele conhecimento com outras pessoas, ou não divide os seus louros, né, com outras pessoas. E ele aqui, ele está dando... E a gente tem, por outro lado, aquela ideia do doador, da pessoa que é meio boba ou ingênua, ou né, que ela dá tudo e aí, né, não fica com nada. Então, essa é uma ideia que ele começa a contradizer, e é interessante a gente pegar aqui na página... na página 12, 13, ele dá aqui alguns conceitos que vai permear toda a obra, e, claro, ele traz uma série de exemplos que, né, para quem lê, vai ficando claro esses tipos humanos, né, que ele vai colocando. A obra dele, ela, apesar de se dar num ambiente mais corporativo e de empresas, né, que é a área de estudo dele, mas ela se aplica a várias áreas da vida, né? Tanto a gente pode se olhar... Oi? Isso. O profissional, o pessoal, o familiar, né? Isso. Então, a gente vai expandindo aqui, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ler aqui, né? Todo assim, quem está aqui leu a obra? Não? Cristina, um pouco. Vanessa, legal. Então, mesmo para, né, quem lê, para quem não lê, para quem leu e para quem não leu, a gente fazer uma equalização aqui, né? Então, aqui na página 12, ele fala dos tomadores, basicamente 2 tipos, né? Depois ele vai falar dos compensadores. Mas ele fala dos tomadores, que são os takers, né?
e os doadores, que são os givers. Então, os tomadores, ele fala que tem uma característica inconfundível. Eles gostam mais de receber que de dar, né? Eles fazem a reciprocidade pender para o seu lado. Então, esse é um conceito, reciprocidade é um conceito que sai das relações humanas, né? Que é o processo da troca. Né? A relação humana, ela se baseia nesse processo da troca. É a troca energética, é a troca de conhecimento, né? A troca de valores e por aí vai. Então, os tomadores, eles fazem a reciprocidade pender para o seu lado, colocando os interesses próprios à frente das necessidades alheias. Então, é o cara egocêntrico, né? Centrado em si mesmo, né? Oi? Isso, centrados no ganho pessoal. Eles acreditam que o mundo é um lugar competitivo, então eles têm essa crença, né? Que é uma luta de cão e gato, então vence o melhor, né? Então vence quem tem mais. Então tem um processo de poder aí também envolvido, né? Eles acham que para alcançar o sucesso precisam ser melhores que os outros, né? Para demonstrar sua competência, se autopromove e se empenham em obter o máximo de crédito por seus esforços. Então, é aquela coisa de puxar a sardinha para o seu lado, né? E também ficar com todos os louros. Então, essa pessoa, ela não trabalha bem em equipe, né? Então, ela sempre tem aquele processo mais egocêntrico mesmo. E isso. E aí ele fala aqui, né, que eles são os tomadores comuns, é que ele está dando algumas características mesmo dessa personalidade. Então, pegando assim esse perfil. E aí, claro, em se tratando de consciência, de perfil, ninguém é 100% tomador, né? Então, a gente tem ali, de repente, a pessoa é predominantemente tomador. Então, quando ele chama aqui o perfil tomador, é aquela pessoa que tem mais, o que predomina mais na personalidade, no jeito dela funcionar. Isso, as tendências são... Oi? Isso, ele prefere mais receber do que dar. O tomador. E aí... Oi? Pode repetir. No caso que eu estou perguntando é se é só aquele que recebe, mais nada. Isso. Só recebe, ele não contribui com nada também. Isso. Só recebe. O tomador, ele prefere receber. Não é que ele não doe nada. Por exemplo, o tomador, com os que estão acima dele, ele é muito bajulador. Porque ele quer... Ele pode até doar, mas sempre... O intuito dele, a intencionalidade dele é mais receber. Agora, também o que a gente está colocando aqui, já expandindo um pouco também, né, a leitura, expandindo aqui do livro, é que a pessoa não é 100% tomador, porque a consciência ela é mais, né, que estão esses traços de personalidade, elas são tendências que predominam. Então, de fato, aqui o tomador, ele tem na sua essência... perfil mais aguçado de receber. Isso. É isso, porque realmente eu estava pensando nesse sentido também. Será que só recebe, não doa nada? Uhum. Mas quando ele está com uma intenção, quando ele está doando, ele pode estar no sentido de ter alguma vantagem em cima. Isso, isso. Na maioria das porque vezes... eu não li o livro, eu vim aqui... Não sabia que tinha que ler, então. Não, perfeito. A ideia é essa. É a primeira vez que você está vindo, Milce? É a primeira vez. Bacana, seja bem-vinda. Então, não, mas nem sempre as pessoas que vêm leem o livro e a gente vai, né, vai se ajudando aqui.
no caso aqui, esses estilos, né? Continuando aqui nos estilos de reciprocidade, o doador, ele coloca aqui, né? Aqui nesse segundo parágrafo, né? Que ele fala nos doadores. No último parágrafo aqui da página 12, ele coloca que o oposto do tomador, então o que está a antípoda, né? O que está no lado oposto aí do tomador seria o perfil doador. Então, no trabalho, aí ele traz para a realidade dele, né? Que ele estuda. Tá. Então, que no trabalho, os doadores são uma espécie relativamente rara. Fazem a reciprocidade pender na direção dos outros. Então, ele já tem essa outra característica, preferindo dar mais do que recebem, enquanto os tomadores tendem a ser mais voltados para si mesmo, avaliando o que podem receber, os doadores são mais voltados para os outros. Então, é uma atitude aí mais altruísta. Né? Ele aí explicita como um paradoxo, né? Dentro do ponto de vista da Socino, o tema de como o doador ele dá mais e todo o que ele vai recolhendo de dados implica que o doador realmente recebe mais do que o tomador. Uhum. Então, ele coloca aí como um paradoxo. Mas, do ponto de vista conscienciológico, não é, né? Está dentro da lógica, que o doador sempre vai ter mais ganho. Eu queria aqui resgatar, na página 62, ele aí dá uma informação sobre, além de outras partes do livro, né? Uhum. E ele explicita, página 62, justo ao finalzinho, e parte da 63, da página 63, tá. 62, 63. Diz, você não faz um favor a alguém por esperar algo em troca. Explica Rifkin, que é uma das pessoas que ele cita, né, como doadores. O objetivo do grupo é infundir o valor de doar. Não se trata de transações. Não é preciso permutar. Ao fazer algo por alguém no grupo, quando você precisar de qualquer coisa, algum participante também o ajudará. Então, o que quer dizer? Que tem uma lógica, o tema de receber em relação mais à pessoa que realmente doa. Porque está mais aberta, porque tem mais capacidade de registro, né? Ele está falando isso no capítulo de network, né? Quando ele fala de trabalhar em grupo, né? Como é que é essa relação de tomador e doador dentro de um grupo, né? E como o doador, pelo que eu estive lendo, ele coloca como que vai ajudando o grupo a crescer. Isso, e vai deixa de lado a parte pessoal, como se tivesse uma questão de necessidade de se manifestar ele dentro do grupo para ajudar. Se a gente outros. Fizer uma análise pelo paradigma consciencial, a gente vai ver que é muito mais pelo aspecto da energia, inclusive, né? Da qualificação dessa energia, da intencionalidade. Então, se uma pessoa está lá doando com energias isentas de intencionalidade escusa, né? Não tô fazendo um trabalho em grupo, no sentido do grupo crescer e de a gente chegar num foco em comum, né? Então, isso ele vai fazer e ele vai equalizar o grupo pelo alto, né? Por cima. Então, é a energia, né, contagiante da pessoa em relação ao grupo que faz com que esse grupo coopere, né, aglutine e faça os trabalhos, né? Eu penso isso, e também quando lia uma parte que ele explicita aí, né, sobre a importância de deixar de lado o sim, que é a parte de egocentrismo, né, por ajudar o outro, como isso tem um efeito, lógico, tem um efeito halo, porque ele explicita no tema dos negócios, que a pessoa consegue sentir mais retribuição da esperada, né? Quando a pessoa faz o egocídio, ela deixa o ego de lado e ela foca começa no trabalho a focar da empresa, em que ajudar o outro, isso, né? que como a gente pode falar até além da empresa. Deixa o egocídio, faz o egocídio, deixa o ego de lado, concentra no foco, no resultado, no trabalho em cooperação, ele vai ter muito mais até retorno. Só que a intencionalidade dele não é em ter o retorno
que seria o tomador, né? Tem um comentário do William aqui, pode digitar? Sim. Tem algumas perguntas dele. Ele está perguntando se os tomadores podem ser portadores da síndrome do vampirismo energético e do exaurimento holochacral. Sim, podemos fazer essa relação, né? Isso, porque o vampiro energético, isso até se caracteriza como uma patologia, né? Porque a pessoa, ela tem, ou a consciência, ela tem ali uma falta, uma lacuna no próprio energossoma dela, né? É um buraco, é o chamado buraco sem fundo. Então, a pessoa, ela nunca está satisfeita. Então, ela sempre está buscando mais e mais, porque ela não se deu conta ainda, né, que o processo é intra, né? Então, ela está sempre buscando fora, ali, ela está sempre buscando para poder suprir uma falta, um processo. O tomador, até certo ponto, esse processo do egocentrismo, ele vai nessa direção, né? Ele tem um nível, então vamos falar assim de níveis, né, de vampirismo. É um tipo de vampirismo que as pessoas que estão ao redor, né, no entorno do tomador, elas ficam exauridas, né? Porque o cara ele só quer para ele. E aí entra esse paradoxo que você falou, porque a curto prazo, então, como o autor está trazendo aqui, é um livro de negócios, então, a curto prazo, esse tomador, ele pode até ter mais sucesso. Isso. E a longo prazo é o doador que aparece, né? Porque toda essa coisa aí do networking, do trabalhar em grupo, da cooperação, isso incita as pessoas a darem aquilo de volta, porque isso é da natureza humana. Essa reciprocidade é um processo natural. Então, o doador, como sendo aquela personalidade que ele mais doa do que recebe, quer dizer, é uma doação sem interesse em receber algo em troca. Porque tem também um terceiro tipo, que é o compensador, que é aquele que ele dá, mas ele também está visualizando, né? Ele também está vislumbrando que ele receba algo em troca. Então, não é aquela assistência limpa. O William até fez o comentário aqui, que os compensadores usam a filosofia toma lá, dá cá. Isso mesmo. E ele faz um outro comentário também, além dos compensadores, que ele associa os doadores ingênuos, localizados na base da pirâmide ilustrada no livro, com a síndrome do bonzinho. É interessante esse comentário dele. Quem que é que falou? O Willy. O Willy? O Willy está sempre aqui com a gente. Esse comentário do Willy. Tudo bom, Willy? Ele é ótimo. Obrigada pela até falando presença. Até dos tomadores, existe uma tabela que o autor faz na página 155, onde ele fala o capítulo sobre a arte de preservar a motivação, e que ele coloca ali, como se fosse uma janela de Johari, né, a preocupação com os interesses próprios e a preocupação com os interesses alheios. Então, ele coloca que a doação altruísta, então, o doador, aquele altruísta, quando ele na falta de instintos de autopreservação, ele facilmente se torna assoberbante. Então, ele coloca num lado ali a preocupação com os interesses próprios e a outra a preocupação com os interesses alheios. Quando eu me preocupo, eu sou doadora, mas eu me preocupo só no outro, eu esqueço a mim mesmo, eu caio na questão da assistência ingênua, né? Eu só dou, eu estou fazendo uma coisa positiva. Eu estou dando a minha energia, eu estou ajudando o outro, mas eu esqueci de mim. Então, é o contrário, que ele é uma questão doadora, mas ele também ainda não está adequado à função. O ideal é eu ser doadora, mas eu também cuidar de mim. Não que o objetivo da doação seja a minha melhora,
mas eu estou ajudando o outro, mas eu não fico doente com aquela assistência. Eu não fico, é assistência ingênua, né? Eu não fico doente com isso. Eu vou investindo, continuo investindo. Então, esse é um tipo de doador que é o melhor, né? É bem interessante essa tabela. Obrigada. De início, quando fala dos doadores, por um lado fala do paradoxo de como o doador doa mais e recebe mais em compensação ou em relação, melhor dito, com os tomadores. Mas, por outro lado, ele comentou que tem observado doadores e tem um ponto de erro quando via que eles, por ajudar os outros, deixavam de fazer a própria tarefa. E aí explicita ele, Denise. Então, isso também não dá certo, né? São excessos onde não tem aí lucidez. Acho que a falta mais ingenuidade, mais lucidez também. Isso. Desculpa. Uma é a doação altruísta, aquela que ele só cuida do outro e não cuida dele, e a outra é a doação alterista, aquela em que ele também cuida dele próprio, né, no sentido de fazer a manutenção, de ser saudável, de ser homeostático, né? Ele até coloca aqui que seriam os doadores bem-sucedidos, né? E aqueles que não são bem-sucedidos porque eles só se sacrificam. Então, talvez ficaria numa postura mais religiosa, que a gente chama do holopensene religioso, né? Que aqui é um tema polêmico. O autor, ele utiliza um termo que, assim, ao meu ver aqui, ele não foi muito feliz, né? De ter colocado os doadores altruístas como aqueles mal-sucedidos. Porque o altruísmo, se você for ver em várias literaturas, né? O altruísmo, ele é um processo positivo, né? Então, aqui, o termo que ele usou para caracterizar os doadores que não foram bem-sucedidos, porque se sacrificam, é o altruísta. E o alterista seria o doador bem-sucedido, né? Que é aquele que tem essa preocupação também de não adoecer. Eu acrescentaria aí, partindo agora para o paradigma consciencial, os conceitos de assim e desassim. Então, por exemplo, eu lembro de uma situação que até o professor Valdo contava, isso está em vídeo, né? De um médico no Rio de Janeiro, que ele atendia um menino e a criança era um tanto sedutora. E a criança tinha um câncer na perna. E aí, esse médico, ele ficou tão, assim, condoído com aquela situação, ele ficou tão envolvido, né? Pensava naquilo o tempo inteiro, né? Naquela situação, naquela criança e tal, que ele acabou por contrair essa doença. E custou para ele se livrar desse câncer. No mesmo lugar, mas foi assim, um negócio, o menino foi, melhorou, e o médico contraiu a doença. Então, você vê, esse processo da assistência ingênua também, a gente pode incluir aí essa incapacidade ou essa, né, ou essa dificuldade de fazer a desassim. Então, a pessoa tem a predisposição assistencial, ela quer ajudar, ela se envolve, ela é empática, mas ela não desassimila. Então, aí ela, vamos dizer assim, seria esse doador aqui, né, que não foi bem sucedido. Isso, acho que o nome não está adequado, mas vamos pegar o conceito em si que ele coloca, que seria, o conceito está adequado, né? Que seria aquele que não é bem sucedido, é aquele que só se sacrifica, o perfil religioso, e aí a pessoa também acrescendo aí essa dificuldade ou incapacidade dela fazer desassim. Sabe que eu me lembro nesse ponto de uma explicação que deu o professor Valdo quando ele estava
Eu estava presente aí, que ainda não, acho que não estava morando aqui em Foz ainda. Mas ele explicava, ou deu explicações, acho que porque alguém perguntou, né, ou questionou, quando ele estava fazendo trabalhos de desassejo em lugares, né, de poltergeist, tinha feito uma listagem para quem quiser participar. E explicitou que as pessoas que não foram escolhidas era para resguardar as consciências, por mais vontade que tinham de participar do trabalho de desassejo, né, trabalho assistencial, porque ele não observava, né, que não estavam preparadas para isso. Muitas vezes falta de domínio das bioenergias, mais lucidez, né, sobre o tema de como se envolver no trabalho de assistência, que é muito específico. Então, ele explicitava justamente que, por mais vontade, que ele era para resguardar a pessoa e para que não produzira mais trabalho na equipe. Perfeito, não vai gerar mais trabalho, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Exatamente, muito ajuda quem não atrapalha. E aí se explicita o tema da importância da pessoa, que não é somente a vontade, o querer dispor, que faz parte, mas precisa dessa parte. Tem aquela máxima, né? Coloca a banca quem tem competência. Exatamente. Então, a gente precisa, aí entra o processo do autoconhecimento, para a gente ver assim, quais são o que eu tenho para doar. Né? Quais são as minhas credenciais? E aí isso é bem importante para a gente poder saber o que doar, né? E quando doar. Exatamente. Quando e o que a pessoa pode realmente, né? E quanto doar. Exato. Essa medida, perfeita, essa medida da isso doação. Se vê também dentro do trabalho de assistência clínica, né? Por exemplo, o psicólogo recebe um paciente e está vindo que não dá conta e tem uma questão profissional de derivação, pode derivar. Sim, os limites, né? Os limites, ter conhecimento, compreensão do que pode dar, o que não dá. Tem que reconhecer em honra a assistência, porque não é a sua pessoa, é ver se é útil com a pessoa que está atendendo, não, né? É bem bacana a gente ver esse tema, porque é um tema bem do nosso métier aqui conscienciológico, né? Porque tem relação com a pura interassistencialidade, isso aqui, né? Esse livro, Dar e Receber. E aí a gente pode extrapolar, né, para essa questão dos limites. Aí você tem também o limite do assistido, né? Porque às vezes você quer muito fazer uma assistência, mas às vezes a pessoa não quer. E isso, do ponto de vista evolutivo, você precisa respeitar. Senão você vai fazer um estupro evolutivo, quer dizer, aí a pessoa começa a ter um processo egóico, quer dizer, ela quer doar. Então, mas por que você não quer receber? Estou querendo doar aqui o meu melhor e tal, mas você é um idiota, você não quer receber. Aquela pessoa, que pessoa babaca. Enfim, aí começam aí, e aquilo só está mostrando quão egóico a pessoa está, né, em colocar, sei lá, a verdade ou o que ela acha que é correto, né, para o outro, sendo que o outro não está naquele momento, ele não está demandando aquilo que você quer dar para ele. Então, não se trata do que você quer dar, quer doar. Se trata do que a pessoa precisa naquele momento. Então, você vê que esse processo, naturalmente, é um processo que você sai de si. A assistência é você sair de si. Apesar de que você está conectado no max mecanismo, né? Essa assistência que a gente está falando, cosmoética, evolutiva. Então, aí realmente extrapola, né, essa condição. Mas então, vamos aqui, voltando aqui lá, tem uma parte aqui interessante que ele fala de valores. Não sei se vocês riscaram aí ele fala aqui numa lista, logo no início aí do livro,
na página 28. Oi? Deixa só... Isso, vamos dar aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui da Alessandra Steiner. Alessandra, ela diz que o doador saudável é uma construção. Além da qualificação da assistência, é preciso autoconhecimento, porém em cada salto evolutivo. Desculpa, você pode... Eu não escutei aqui. Que o doador saudável é uma construção. Além da qualificação da assistência, é preciso autoconhecimento, porém em cada salto evolutivo. Isso, é isso aí, né? Então, não dá para... Se não se investe no autoconhecimento, o que a gente chama aqui na consciência-terapia de autocognição, que é esse conhecimento sobre si mesmo e sobre como você funciona, então não tem como você qualificar a sua assistência. Então, a gente vê que a medida do assistente, ele está diretamente relacionado com as reciclagens íntimas que ele faz, ou seja, as mudanças, né, que ele faz dentro do seu micro-universo, podendo estar superando ou enfrentando os seus trafares, né, que são os seus traços fardos, amplificando aí os seus trafores, né, ou aumentando aí essa... Bacana que então, ela fala isso também. Eu concordo aí com ela. Né, e ela fala isso mesmo, Lu. Ela diz o seguinte, que assumimos novas metas e aí vem o desafio. Fica o paradoxo. Não podemos passar a vida só assistindo nos setores que dominamos e sabemos desassimilar. Isso. Mas aí entra o que a gente chama do mitridatrismo, né? Que é você vai sempre num patamar acima, né? Para poder você tem as crises, mas as crises de crescimento. Então, porque a gente sempre fala aqui, né? Você aprende de dois modos, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Quando a gente fala assim pelo amor, é a questão dessa crise de crescimento, que ela até certo ponto ela é antecipada. Você dentro lá da sua autocognição, você sabe que se você der um passo, dependendo do passo, ele vai lhe sair da zona de conforto. Você vai sair da sua zona de conforto. Porém, você não vai se desequilibrar a ponto de você quebrar, digamos assim, né? Então, é claro que faz parte você sempre ousar. Aí é o outro livro que a gente leu aqui, né? O Ouse Crescer. Porque se você só faz o que sabe, você não erra, mas também não aprende. Então, é uma condição mesmo de você dar um passo à frente. É tanto que dentro dos níveis evolutivos, por exemplo, tem lá o pré-desperto, né? Que ele está numa condição ali já próxima à desperticidade. Aí ele entra, vamos dizer, ele começa a assumir o percentual de desperticidade que a pessoa tem. Se ela começa a assumir isso, daqui a pouco ela passa para o estado lá, o despertinho, né? Que a pessoa acabou de se assumir desperta, digamos. Ela vai ter algum nível de desafio. Em cada função que a gente faz, né? A pessoa começa, por exemplo, eu quando comecei a atender aqui na consciência terapia, então a gente passa por uma série de desafios. Hoje, o meu desafio, depois de alguns anos atendendo, eu vou me colocando outros desafios, né? Porque aquilo eu já estou fazendo, já estou mais ou menos segura daquilo que eu faço. Então, o ideal é a gente sempre se colocar, a gente ter um horizonte à frente. Por exemplo, quem não é tenepsista, né? Se colocar esse desafio de ser tenepsista, isso é um desafio, isso vai tirar a pessoa, né, da zona de conforto. A pessoa que não é docente, ela se coloca esse desafio de ser docente. Aquilo também tira ela da zona de conforto. Então, eu concordo com ela. Então, a gente não pode, não é aquela coisa assim, eu só vou... A gente tem que ter o cuidado quando a gente vai interpretar as máximas. Então, quando a gente fala assim, bota a banca quem tem competência, de fato, se eu não tenho competência para ir lá fazer um desassédio num poltergeist, cara, se eu for, eu vou me quebrar, digamos, né? Então,
dependendo da pessoa. Então, a pessoa precisa ter essa consciência dos limites. Porém, ela não pode ficar acomodada. Ah, não, eu não vou, porque aí também, se isso passa a ser uma desculpa da pessoa, aí é um processo anticosmoético. Se ela começa sempre a dar justificativa, que isso é um mecanismo de defesa, então ela sempre está falando, não, eu não posso, porque eu ainda não estou pronta, que eu ainda não estou... Ninguém está pronto. Aí é isso que eu falo, que a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Você precisa ter ali relativizar de algum modo para que você possa dar o próximo passo. Ô Lu, você vê que se tem relação aí com o que você vai trazer agora ou qual o momento de você estar abordando, o Willy diz o seguinte: na Enciclopédia da Conscienciologia, existe o crescendo, assistência, heteroassistência, reconciliação. Pode relacionar com os doadores localizados no topo da pirâmide? Tá, os doadores no topo da pirâmide que ele está chamando são esses doadores bem-sucedidos. Sim. A autoassistência, heteroassistência e reconciliação. Tá. Então, aí, esse crescendo tem lógica, né, dentro das nossas coisas, porque o primeiro assistido é você mesmo, né? Então, você não pode estar descalçado, então por isso que aquela condição, né? Não, você precisa calçar a sua vida intrafísica, né, profissional, financeiro, você está bem ali. Não é que você só vai fazer alguma coisa quando isso tudo estiver calçado, mas você está em movimento para calçar aquilo ali, para atender. Aí a gente vai ali para aquela pirâmide lá de Maslow, né? Atender as necessidades básicas, as prioridades, né? Mas veja, apesar de estar num crescendo heteroassistência, né, que ele está aí, esse crescendo é de um modo didático para mostrar que de nada adianta eu ficar lá só na minha autoassistência se eu também não disponibilizo aquilo que eu já tenho, a minha estabilidade emocional, ou a minha estabilidade financeira, ou enfim, né, a minha estabilidade na vida, e não dou nada para os outros. Então, isso também não está, né, tá desproporcional. Então, aí existe a heteroassistência. Isso não quer dizer que elas não coexistam. Elas podem coexistir, porque ideia de crescendo parece que a gente vai de um ponto, depois é o outro, depois é o outro. Mas essas três condições, até certo ponto, elas coexistem. Porque ao fazer assistência ao outro, você também, muitas vezes, nessa assistência ao outro, você se dá conta de algumas coisas que você necessita, né, que você precisa melhorar. Então, às vezes, aquela assistência aponta determinados... Estou falando aqui até dentro da nossa condição como consciencioterapeuta, né? Você está lá, você atende um evoluciente, aquele evoluciente muitas vezes sinaliza algumas coisas que você precisa melhorar. Então, isso é a heteroassistência. E o processo da reconciliação, eu acho que está aí, é in situ, né? Porque na hora, vamos pegar agora, expandir para o nosso processo evolutivo, que a evolução, até onde eu sei, aí vocês podem, né, colocar a opinião de vocês, existe um caminho, que é o da interassistência. Ninguém evolui sozinho, né? Nós evoluímos em grupo, apesar de que a sua proexis, a sua programação existencial, ela é personalíssima, ou seja, aquilo que você precisa fazer é singular, ninguém pode fazer por você. Porém, a gente evolui em grupo, ou seja, você tem o seu grupo de assistidos, né? Não é isso? Que são aquelas pessoas que você já ficou devendo no passado, né? Que você deixou de assistir. Então, isso é um movimento natural, ou seja, para a gente chegar lá no topo, né? Porque o topo da nossa cadeia, no topo desse doador, seria o serenão. Dentro dessa cadeia evolutiva seria o serenão, né? Que é uma consciência, segundo aí o paradigma consciencial, essa consciência que ela já está, vamos dizer assim, quase deixando de precisar ressomar aqui, ter um soma, um corpo físico, né?
Então, o que a gente pode ver aí desse exemplo, né, de doação, e até se a gente for ver naquela da Grupo Carmalidade, né, daquela condição lá da Grupo Carmalidade, que você primeiro, né, vem naquela condição, aqueles estágios da consciência grupocármica, que você vem numa condição lá de vítima, né? Então você entra naquela vitimização. Antes disso, tem uma outra, acho que é a interprisão, né? Então você está ali naquela interprisão. Então tá todo mundo ali meio, né? Toma lá da cá, são os tomadores, né? Então você está ali na lei de Talião, no toma lá da cá. Então a baratrosfera é o processo assim mais baixo, né? Do processo da interprisão. Os tomadores, isso. Então, você está lá na interprisão. Aí, você começa a se vitimizar, né, dentro do processo. Ou seja, você começa a sofrer aquilo que você, né, foi lá e fez com os outros. Você começa... Bom, agora você começa a entrar naquela de vítima para você, sei lá, meio pagar ou recompor, ou ter algum saldo nisso aí, né? Oi? Isso, o efeito do que ele até coloca aqui no livro, tem uma parte aqui que ele fala nessa questão do karma, né? Eu vou achar aqui para vocês. Mas aí na sequência você vem a recomposição. Esse estágio da recomposição, que você começa a desdizer o que você disse, né? Que você começa a assistir o seu grupo, enfim, os seus credores, aí começa o processo da reconciliação, né? Assim, no meu entendimento, tá? Eu acho que aí você começa a ter, né? Você vai passando aí você já está num nível, vamos dizer que a maioria de nós aqui está nessa faixa aí da recomposição, né? Você está começando a doar mais, né? Todo nível de melhoramento do ponto de vista de cognição, de melhoramento evolutivo para a consciência, vai trazer paradoxo, pode ser até paradoxo, né? Considerar. Vai trazer dívida com aquelas consciências que estavam no patamar que você deixou. Porque vão vir a procurar, você faz parte desses grupos, a quantidade de grupos que as consciências temos, né, dentro da Seriexis. Então, uma vez que você conseguiu dar mais um passo, vai ter um efeito quase cascada, né? Que você tem que estar dando auxílio àquelas que ficaram lá, onde você estava e agora já não está. Então, às vezes são esse tipo de dívidas também. Às vezes são reclamações, mas todo avanço da consciência implica que ela tem que responder por aqueles que ficaram ainda no patamar que ela estava, o desconhecimento que ela estava, né? Então, a reconciliação vem porque a pessoa começa a doar, né, a tentar que outro, a tentar dar a mão para que outro passe, né? A gente começa a compensar, né? Então, procurando compensar. Se você for ver bem, a gente vai entrando, essa recomposição é uma certa compensação. Então, para você ver como a gente ainda tem muito a aprender sobre a assistência inegóica, realmente essa assistência limpa, né? Que aí você já está num nível mais de libertação. Você já está mais liberto. E sabe por quê? Porque autoconhecimento, aí está a importância do autoconhecimento. A maior autoconhecimento que eu interpreto é mínimo até terminar, né? Ser eliminado intraconsciencialmente o senso de vitimização. Porque a consciência começa aos poucos a ir unindo o que aconteceu para que aconteça o que no presente está acontecendo. Aos poucos vamos unindo. Então, se termina esse senso de por que comigo, olha o que aconteceu, a desgraça, ou eu não tenho sorte.
como isso passou, toda uma questão que leva à vitimização, isso está dentro do senso de vitimização. E aí aparece também esse bem-estar do que você fala, né? Por isso se bate tanto na tecla dentro do trabalho conscienciológico do autoconhecimento. A pessoa fica mais livre porque vai compreender, não é que fica mais fácil, pode ter ficado mais complexo, mas compreende, começa a ter uma lógica de por que está acontecendo isso. Então não é o mesmo que, olha o que aconteceu comigo, e por que isso aconteceu, por que eu não consegui isso, por que não posso, entende? Então essas coisas vão perdendo a força e a pessoa vai, isso que eu vou interpretando dentro das minhas vivências, né, aos poucos. Sim. Aos poucos. Sim, mas tem lógica. E assim, a gente ainda tem uma coisa que é pior, né, do que o autoconhecimento. É a autopesquisa e, para piorar ainda, é a autoconsciência terapia. Porque, assim, o autoconhecimento, você vai lá, ok, você vai aumentar o conhecimento sobre você mesma, aí você vai começar a compreender certas coisas, mas isso tem um nível de efeito na sua intraconsciencialidade e na sua vida, né? Quando você vai para a autopesquisa, você começa a sistematizar os seus dados, a ficar mais técnico, mas daí a você fazer a autoconsciência terapia, que aí você identificar esse jeito que você funciona e você enfrentar, ou seja, você usar técnicas para você modificar esse jeito de funcionar. Então, isso é um processo, e a gente sabe que a autoconsciência terapia não é difícil, né? Não é para qualquer pessoa, né? Mas ela é uma ferramenta que está disponível, né? Nesse atual momento evolutivo, é uma ferramenta disponível. Agora, você tocou, sim, enquanto conhecimento, né? Mas daí a gente colocar isso em prática, isso está disponível para todas as pessoas, mas é que ela é difícil de a gente aplicá-la em altíssimo nível. A gente está tentando aí aplicar em algum nível, né? Porque olhar os traços da pessoa, poder arrumar e encarar isso e modificar, entender como a pessoa funciona e aumentar essa lucidez para poder funcionar num outro gabarito, isso não é fácil. A gente vem tentando aí. Por isso eu digo, vidas e não vidas para chegar que seja mais fácil. Né? Pode ser apresentar, mais difícil, seguramente, porque a pessoa tem que começar a lidar com o autoenfrentamento, que faz parte das técnicas consciencioterápicas, mas é um aporte, não deixa de Agora, ser o caminho de melhorar essas inter-relações, isso não ajuda muito. Trabalhar em grupo e viver em grupo, a se ajudar, essa questão de dar e receber. Ele fala aqui muito no nível em dar e receber, até na questão de sucesso, mas a parte de dinheiro, mas a gente sabe que não é isso, né? Que é algo muito maior. Você pode doar, né? O seu tempo, a sua presença, a sua energia, a sua assistência, né? Então, na hora que você está aqui, você está doando a sua energia. Isso já é uma doação, né? Então, aquela pessoa fica, eu vou doar minha energia para receber tanto. Não, eu estou doando a energia, né? Então, parece que essa questão da doação, até seria interessante perguntar, né? Todas as pessoas podem doar? Todas as pessoas, porque eu vejo, eu pergunto isso porque uma vez uma amiga minha chegou para mim e disse assim, eu perguntei para ela, você não vai doar determinada coisa? Eu disse, não, eu não tenho dinheiro. Mas é só o dinheiro que te impossibilita de doar alguma coisa? Ah, fulano tem dinheiro, você tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não vou doar. Aí eu falei para ele, se você tivesse agora $1 milhão, você doaria? Eu tenho certeza que você não doaria. Porque é uma questão, eu até falei para ele, você está no DNA, né? Porque doar não é só o dinheiro, é a energia, é a postura, é o jeito. A disponibilidade ali doando, a disponibilidade. Né? A intencionalidade da doação ela é importante. Então, às vezes a pessoa ela se prende muito no detalhe. Não, eu não tenho dinheiro, eu não posso doar. E fecha e para por aí. Dinheiro é energia. Você não tem energia para doar?
desinteressadamente, sem nenhum propósito além do seu ego, né? Então você pode observar, tem pessoas que, se ela tivesse $1 milhão, não doaria nada. Ou doaria isso aqui, ó, assim, é o miserê. A consciência miserê e a consciência large. Se quiser estudar um pouquinho mais sobre isso. Sabe que uma amiga, numa oportunidade, eu tive necessidade de dinheiro e tinha deixado a carteira esquecida. Acho que foi aqui, não sei aqui. E precisava. E minha amiga disse, bom, te dou. E depois falou para mim, olha, estou melhor, estou podendo emprestar um dinheiro, quer dizer que alguma coisa eu avancei. Falou, eu fiquei rindo. Mas foi a disponibilidade de ajudar dela, né? Nessa hora poderia ser necessário esse dinheiro. Igual a gente devolveu depois, né? Não era, mas a disponibilidade da pessoa. Isso. Aí está realmente a seriedade. O diferencial está aí. Agora, ele coloca aqui na página 59 uma técnica que é o favor de 5 minutos, que aí vai de encontro que você... O favor de 5 minutos, que independe de dinheiro. Isso, é aquilo que você pode fazer que não vai lhe tomar 5 minutos, que você pode fazer pelo outro, né? Às vezes, na página 59. Na página 59, na 59 e na 60, né? Ele começa a falar, então ele fala que você se dispor a fazer por qualquer pessoa, veja, qualquer pessoa, algo que ele exija 5 minutos ou menos. Exato. Às vezes, você ouvir uma pessoa, né? Você olhar, você dá um bom dia, né? Uma doação que você faz, aquilo faz a diferença, às vezes, na vida da pessoa. Então, você vê que esse processo da pessoa que pensa que é só dinheiro que ela pode doar, já mostra a personalidade tomadora, né? O perfil tomador, né? De quem que é a consim miserê, né? Ela está sempre pedindo para si, né? Então ela está sempre nessa preocupação de receber. E por esse pensene miserê, vai ser difícil essa consciência modificar se ela não trabalhar esses traços nela mesma. Agora aqui, ó, tem uma pergunta aí? Depois eu queria ler os valores aqui, que eu acho bem legal para a gente pensar. Sim. A Alessandra, ela pergunta o seguinte, do ponto de vista do autor, como uma pessoa deixa de ser um doador altruísta e passa a ser um doador saudável? É aquele problema do conteúdo heterocriticável do altruísta, ela chegou né? aí depois, foi bem naquele quadro que a Marília chamou a atenção, né? Que página que era, Marília? Ela está perguntando quando... você vê aqui na página 155, né? Quando ele coloca aqui esse esquema... Mas, Cici, só um pouquinho. Eu não entendi qual foi a pergunta dela. É uma pergunta ou é um comentário? Ela está perguntando como uma pessoa deixa de ser um doador altruísta e passa a ser um doador saudável. Ah, tá. Isso. Olha, eu acho que uma das coisas que ele coloca, o altruísta, né, que ele chamou de altruísta, que são os doadores que não deram certo ou que não foram bem-sucedidos, eles têm baixa preocupação com os interesses próprios. Ou seja, é aquela pessoa que se deixa de lado. Ela se autossacrifica. E quantas pessoas a gente não conhece? Eu já conheci várias pessoas que falam, eu sempre dei tudo, agora eu quero cuidar de mim. Porque a pessoa ficou exaurida. Ela deu tudo, quer dizer, ela se autossacrificou, mas ela não pensou nela. Então, às vezes a pessoa que, por exemplo, tem uma coisa que é a primazia do soma. Então, a pessoa precisa ter um tempo para fazer exercício físico, para cuidar da alimentação, para dormir bem. Ou seja, vamos dizer que a pessoa, não, agora eu vou me dedicar a cuidar dos outros
eu não vou dormir mais. Essa pessoa vai enlouquecer, porque com privação de sono é o que mais gera doença. Doença mental, inclusive. Então, veja, como é que é o nome dela? Alessandra. Alessandra. Então, veja, Alessandra, o primeiro passo é a pessoa começar a atender as suas necessidades, as suas próprias necessidades, não deixar de lado isso, ela ficar saudável, né? Porque a saúde dela é um valor. Quer ler? O autor coloca aqui, a doação o ser alterista significa dar mais do que se recebe, sem perder de vista, porém, os interesses próprios, usando-os como critério para escolher quando, onde, como e a quem doar. Aí embaixo ele coloca um pouco mais. Como veremos mais adiante, isso na página 155. Quando a preocupação com os outros se associa a uma dose saudável de preocupação consigo mesma, os doadores ficam menos sujeitos a se esgotarem e a serem explorados, desfrutando de melhores condições para progredir. Então, aí ele coloca essa condição mais saudável, né, em relação à questão da doação. Então, é justamente isso, né? Aquela questão, fazer assistência sem você ter discernimento, sem lucidez, isso não é assistência, né? Porque lá na frente ela vai cair e ela vai olhar para o assistido e vai dizer, eu fiquei assim por causa de você. E aí vai gerar uma interprisão grupo kármica, uma cobrança, mágoas, e aí vai todo aquele pacote junto, que vai ser difícil depois mexer nele, né? E tem uma coisa que a gente utiliza muito, até no curso de campo, né, em SCP-2, a pessoa se utiliza muito essa expressão, ser egoísta agora, né? No caso, a pessoa entrou no campo ali para ela se recompor, ela pensar em si, nas suas reciclagens, para ela ajudar mais, ela ser altruísta depois. Uma coisa profilática é sempre, a todo um minuto na interassistência, a pessoa está trabalhando a pré-insanidade dela. Então, ter uma pré-insanidade mais saudável, né? E com isso, ela vai aumentando a lucidez, ela vai vendo, olhando os limites dela e o limite do assistido. E vendo aonde pode aí intervir e sabendo o momento, não, agora parou, agora vai dar vou ter que precisar descansar, eu vou precisar voltar em outro momento. Então, trabalhar essa pensanidade sadia é a profilaxia para uma interassistência mais saudável. Só voltando lá naquela questão do Willy, que ele falou dos vampiros energéticos, tem na página 58, que acabei de achar, uma expressão que retrata bem isso, que é assim, ó, que no segundo parágrafo, os tomadores eram buracos negros, sugavam energia daqueles que os cercavam. Então, está bem dentro aí do que ele falou. Os doadores heróis projetavam luz em toda a organização. Eles criavam oportunidades para os colegas contribuírem, em vez de imporem ideias e reivindicarem créditos pelas realizações. Então, aí está bem... a gente vê bem, assim, por essa ilustração, né, do cosmos, os buracos negros, né, que absorvem tudo ali para eles, e a figura doadora, esse sol, que distribui aí essa luz, essa energia. Só para a gente, daqui a pouco a gente já vai começar a ir fechando, aqui na página 28 eu acho bem legal da gente ver os valores, porque isso é uma coisa que a gente, inclusive, trabalha bastante aqui na consciência terapia, que é os valores. Tem um grupo de valores, né? A página 28. A gente tem um grupo consciência terápico aqui de valores, e é uma técnica que a gente utiliza, né, que são os valores pessoais que direcionam a vida da pessoa. Então, por exemplo, o perfil, aqui, né, ele coloca aqui uma lista de valores, assim, no caso do perfil tomador, quais são os valores, o que ele valoriza? A riqueza, que é o dinheiro e
ele valoriza o poder, a dominância, o controle sobre outras pessoas, o prazer, que é aproveitar a vida, né? Mas o processo hedonista, e a vitória, fazer melhor que os outros, ou seja, ser melhor, ser o melhor, né? Não é fazer o seu melhor, porque a gente precisa estar se comparando com a gente mesmo para poder dar o nosso melhor, isso é uma coisa. Mas você querer ser o melhor comparado com os outros, aí, né, é o processo aqui de ter a vitória, quer dizer, aquela pessoa que ela só quer ganhar, né? E ela só quer estar certo também, né? A lista 2 aqui, que ele coloca, é do doador. Então, o que o doador valoriza? A solidariedade, ou seja, trabalhar para o bem-estar alheio, responsabilidade, ou seja, ser confiável, né? Justiça social, que é mais cuidar dos desfavorecidos, ou seja, a pessoa se preocupa genuinamente com quem está menos favorecido. É aquela ideia também do menos doente assistir o mais doente. Então, a pessoa ela já tem consciência que ela tem um pouco mais. Ela não é, né, o cara ou a cara, mas ela, dentro das potencialidades dela, ela pode assistir. Tem sempre alguém que ela pode ajudar. E também alguém que ela pode pedir ajuda, porque é engraçado que o doador, ele não tem problema em pedir ajuda. Então, do mesmo jeito que ele doa, ele também tem essa desenvoltura de... Oi? Porque muitas vezes o orgulhoso, né, digamos assim, a pessoa orgulhosa, ela não consegue pedir ajuda. Ela se acha autossuficiente. Isso é um auto-engano, né? Porque ninguém é autossuficiente ou suficiente. Então, outro valor aqui também é a compaixão, que é atender às necessidades alheias. Então, os tomadores, eles ficam ali na lista 1, né? Ao passo que os doadores, eles priorizam os valores da lista 2. Né? Então, isso eu acho bem interessante da gente diferenciar. Ele, ao longo do livro, ele vai falando também da comunicação, né? Como que é essa comunicação essa comunicação mais autoritária do tomador, né? E a comunicação, aí tem também aquela comunicação, não é a comunicação mais passiva, e uma comunicação mais assertiva, né? Que seria aquela comunicação que você não deixa de comunicar aquilo que de repente está lhe incomodando, mas de um modo que não seja agressivo, né? Então, ele vai colocando aí. Mais alguma coisa aí, pessoal, que vocês querem comentar? Porque a gente está aí com 5 minutos, né? Daqui a pouco a gente vai começar a fechar. Oi? Com 15 minutos a gente já começa a fechar, porque tem que fazer a votação, né? Do próximo livro. Mas, oi? Eu estou comentando aqui com a Cristina que o livro, me parece que ele trata bem mais da parte material, e você está fazendo esse cotejo entre a parte material e assistencial. Isso. Não é? Isso, porque o nosso objetivo aqui nosso objetivo é outro. Só que ele também, assim, por mais que ele está aqui tratando de perfis que são mais empresariais, então ele traz a maior parte dos exemplos que ele traz no livro são de pessoas, né, empresários, ou de pessoas e de pessoas no ambiente de trabalho, que tem uma relação ali mais... Isso. Mas ele também... tanto que essa técnica dos 5 minutos, não dos 5... do favor em 5 minutos, é uma técnica que não envolve só bens materiais.
fato da gente, por exemplo, prestar atenção, isso ele coloca no livro, que essa personalidade doadora não é só a doação material, é, na verdade, aquela pessoa que doa conhecimento, aquela pessoa que cria oportunidades. E tem disponibilidade para o outro, né? Isso. Se fechando. Ele fala na página 166 das escolhas alteristas, concentrar, dispersar e a regra das 100 horas do voluntariado. Então, ele fala também... ele fala então em ele faz o contexto não só na questão do dinheiro, de doação material, mas a questão, inclusive, da assistência em si, né? Isso é a parte positiva, a parte bem interessante. Sabe que livro. Quando você estava marcando o tema do item sobre os 5 minutos, né, de ser eu pensei a inteligência do voluntariado, né, que ajuda a pessoa, a vezes mais de 5 minutos, mas que é promover a pessoa que esteja focada em ver como pode ser útil aos outros, né? Participar de uma tarefa que ajude a outro. Que ajuda a outra, que saia dela. É bem que inteligente ele o tema do voluntariado dele. E na hora que ele coloca aqui, uma parte positiva do livro também, é que ele dá aí algumas coisas de terapia, né, de tratamento, né? Então, a técnica dos 5 minutos, ele fala assim, escolhas alteristas. Então, para a pessoa deixar de ser aquele que fica doente com a doação, mas que ele passe para que é a pergunta da Alessandra, né? Para uma questão mais saudável. Então, ele tem aqui a regra das 100 horas de voluntariado como uma prescrição, né? Para melhorar, né? Que bom, ficou bem esclarecido. Eu já estava pensando que ele fez direcionou mais para a questão material, não. Sim. É tanto que esse livro a gente recomenda, a própria Ellen, né, quando a gente conversou antes dela viajar, ela recomenda também, né, um livro que tem muito conteúdo, tem algumas coisas heterocriticáveis que a gente falou aqui, né, a questão da sorte, quando ele fala da sorte, né, que ele acredita que é um dos elementos para a pessoa ter sucesso. E a gente sabe que sorte, né, se a gente for considerar as sincronicidades, se a gente for considerar a causalidade, o karma, a gente sabe que não é bem a palavra. Contrafluxo, né? Também, mas tem que colocar aí. A Marília está colocando aqui, porque a gente já está chegando aí no nosso horário, mas a Marília está colocando aqui na página 174. A saúde do doador, né? Que tem a ver, às vezes, com a síndrome de burnout, com várias coisas relacionadas a isso. Então, ele não dá esse nome, né? Mas é uma coisa que nos remete a essas patologias, tá? Aqui, só para a gente finalizar, o último capítulo, né? Que ele não chama de capítulo, mas é um complemento, então, são as ações de impacto, que é essa terapeuticologia que a Marília estava colocando. Então, ele sugere aqui são 10 ações, né? São 10 ações para quem quer aplicar esses princípios do livro no trabalho, na vida pessoal, então vale a pena. Isso, como técnicas, como posturas, né? Então vale a pena dar uma olhada aí, né, nessas técnicas, tá? Inclusive a dos favores de 5 minutos, tá aqui dentre elas, tá? Espalhe mensagens de solidariedade. Isso, não autoritária, que a gente pode fazer relação com aquela comunicação não violenta, que inclusive tem um livro, né? E por aí vai, né? Participe de uma comunidade de doadores. Então, essa é a questão aqui. Então, nós estamos concluindo aqui, né? No microfone. E o último é busque ajuda com mais frequência. Isso. E nós aqui é interessante, né? Ver que a gente está numa comunidade
né? A rigor é uma comunidade de doadores, né? Você vê aqui o processo dos tenepsistas, né? Dos doadores, o nosso voluntariado, que é uma das coisas que mais impactam visitantes, as pessoas, né, que vêm aqui conhecer a Cognópolis, Foz e o CAEC, todo o processo aqui nosso, ficam impactadas, que é um trabalho construído à base do voluntariado, do vínculo consciencial. Então, acho que esse é um exemplo aí bacana, né? A gente está aí na uma ponta. Oportunidade, se eu não me engano, o professor Valdo tinha comentado de que perguntavam para ele como fez para ter tantas pessoas trabalhando com tanta vontade, sem ele ter que fazer pagamento, né? Como que era uma coisa que chamava a atenção. Eu me lembro, ele ria disso. E aí você vê aí todo um perfil doador do próprio líder que aglutinava, né? Ele foi um grande líder que aglutinou mais de 800 pessoas nessa cidade de Foz do Iguaçu, né? E tem mais pessoas chegando, quer dizer, a própria dessoma do professor Valdo não teve um impacto, claro que balançou um pouco, mas o trabalho continua, as pessoas continuam chegando, então... Isso fala da profundeza do trabalho. Isso. E aí, então, a gente vai encerrando o nosso... Eu quero agradecer aí a presença de vocês, a participação, o pessoal do online. E esse livro aqui, basicamente, o Mater Pensene é a interassistencialidade, né? Então, essa via de mão dupla e dar e receber, nós indicamos o livro, tá? Então, segundo livro do autor aqui discutido no Clube do Livro, quer dizer, no plano B ele era um coautor, né? Então, a gente vai dar seguimento aqui à nossa dinâmica agora da votação, não é isso? Então, antes da gente votar, né, que a gente vai apresentar os livros, eu queria anunciar, né, que em São Paulo, no início desse ano, o pessoal começou a fazer aí o Clube do Livro, né, a realizar o Clube do Livro em São Paulo, e a princípio o livro que era escolhido aqui era trabalhado em São Paulo. Isso, o Dar e Receber foi discutido em São Paulo na semana passada. E a partir de maio, eles ainda não estão com transmissão online, mas no dia 25 de maio será o próximo Clube do Livro, e a partir de agora eles estão com mais independente daqui de Foz. Então, o livro que será debatido lá em São Paulo será Coragem de Ser Imperfeito. Então, o pessoal que está aí online, que mora em São Paulo, aproveite a oportunidade, tá? E no nosso próximo, qual será, né? Qual será o dia o nosso próximo Clube do Livro será no sábado, dia 8 de junho. Junho. Estamos em abril, né? É uma atividade bimensal, a cada 2 meses. Então, será no dia 8 de junho, tá? E eu trouxe aqui, vocês têm algum para indicar? O Willy tem uma indicação aqui. Posso falar já o dele? Que aí o primeiro fica sendo o dele. O Willy, ele indica um livro que está gratuito online. Ele chama... qual que é o nome aqui, Willy? Mitos e Verdades sobre o TDAH, Entendendo para Incluir. A obra esclarece dúvidas sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O livro pode ser baixado gratuitamente pelo link, ele passa o link aqui da OEC, tá bom? Obrigada, Willy. Então, esse fica sendo a primeira opção para a gente poder votar, ok? A primeira opção, então, é do neuropediatra Clay Brits, Mitos e Verdades sobre o TDAH. Tá, Mitos e Verdades sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Eu trouxe aqui 2 opções, tá? Essa primeira aqui é O Melhor Cérebro da Sua Vida, tá? Segredos e Talentos da Maturidade.
Esse é um livro da Bárbara Strauss, a editora... Oi? É a editora de ciências do New York Times também. Então, é um livro bem interessante. Vou ler um pouquinho aqui, dar um aperitivo para vocês, tá? Em O Melhor Cérebro da Sua Vida, a editora de ciência, né, do New York Times apresenta uma nova e positiva imagem desse órgão complexo e misterioso do corpo humano quando atinge a maturidade. Bom, Vanessa, tá... maturidade. Ainda que sejamos capazes de esquecer o que comemos no café da manhã, nosso cérebro nessa faixa etária é de uma competência. Ó, vejam bem, gente, aí o paradoxo é bacana para a gente estudar. Nosso cérebro nessa faixa etária é de uma competência e talento surpreendentes, ou seja, a gente tem aquele mito também, né, falando de mito, que você vai envelhecendo, né, e a gente tinha, até pouco tempo atrás, a neurociência acreditava, né, que você ia perdendo neurônios, né, e a coisa ia ficando feia. E aqui, nesse livro, ele vem trazendo, né, assim, as coisas mais de ponta aí também da neurociência, numa linguagem bem acessível, que ela é jornalista, autora. Então, é um livro... Ela fala, né, que o cérebro nessa idade é ágil, flexível e renovado, além de experiente, é claro. Ele alcança melhores resultados ao lidar com emoções e informações. Então, aqui a autora, né, uma jornalista, que ela trabalhou nos principais órgãos de imprensa dos Estados Unidos, cobrindo temas médicos e científicos. Então, fica aí, né, uma dica né, O Melhor Cérebro da Sua Vida. E o outro... Oi? E o outro, que é um livro... Esse é mais atual, tá? Esse é mais atual. Ele está entre 35 e 45, a gente já viu que ele tem disponível. Cici, o ano... Depois olha para mim o ano, ele é bem mais recente. Eu trouxe um outro aqui que é mais antigo, vocês devem conhecer... Esse aqui, tá, então o Melhor Cérebro da Minha Vida, 2011. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é de 2008. Ele já está... não, primeira edição mesmo. Não, tá. É a cientista que curou seu próprio cérebro, tá? O relato da neurocientista que viu a morte de perto, reprogramou sua mente e ensina o que você também pode fazer. Então, ela era uma neuroanatomista que lidava, né, que tratava pacientes, né, acometidos de derrame, quando ela foi acometida de um derrame. Então, mostra toda essa trajetória dela, né? É um livro assim, bem desafiador, né, também do ponto de vista intraconsciencial. Tá? Então, fica outro... tem o TED, né? Então, se vai mostrar aí. E tem mais outro aí? Tem mais outro aí? Paulo quer mostrar? Eu não sei se o pessoal vai achar bacana, mas tem um livro aqui que eu acho que seria bem interessante, que é esse Liberte-se aqui, quer mostrar lá? Esse Liberte, do Russ Harris. Você pode falar. Que ele é o seguinte, ele é um cara que ele trabalha muito com a terapia de aceitação e compromisso, né, que é considerada a terceira onda da TCC. Ele traz uma linguagem bem acessível, assim, essa questão da flexibilidade psicológica, né? E os fatores, são mais ou menos 7 fatores em torno disso. Então, uma delas, só para a gente ter um gostinho, é o processo da difusão, né? Aquela pessoa, por exemplo, que vem um pensene, a pessoa se apega àquele pensene, começa a sofrer com aquele negócio. Então, a TAC, ela ensina essas técnicas de difusão. Uma bem popular, uma técnica bem popular que o pessoal deve conhecer é o próprio Mindfulness, né? Mas é um livro muito bacana, assim, se o pessoal achar interessante. Que o Paulo está trazendo é a terapia de aceitação e compromisso, tá? Então, ficam aí, temos 4, tá sortido, né? Então, vamos votar aí. Mas a gente precisa votar em um para ver aí. Livro número 1, Mitos e Verdades sobre o TDAH. Livro número 2, o melhor cérebro de sua vida. Livro número 3,
A cientista que curou seu próprio cérebro. E livro número 4, Liberte-se. E aí, pessoal, vamos lá? Por favor, digite o número do seu livro preferido. Aí a gente conta aqui rapidinho. Isso, vamos fazer. Tem um atraso de 30 segundos. É melhor que cada um simplesmente coloque o dígito e a gente conta na medida que for chegando. Isso, coloca o dígito e nós aqui vamos votar. 16. 16 pessoas online. Obrigada, pessoal, aí pela audiência, pela participação também. Foi muito bacana os... Não, já vamos estão votar chegando ainda. Os votos aqui, vamos vejamos. O primeiro, da hiperatividade, quem vota? Do TDAH. O segundo, melhor cérebro da sua vida. Então, o melhor cérebro da sua vida, 1, 2, 3, 4, 5. Não, é uma só. É uma só, gente. Já estão satisfeitas com a votação? Então, quantos? O melhor cérebro da sua vida, gente. Foram quantos? Eu vou ter que editar os votos porque eles chegam separados, né? Então, eu tenho um para mitos e verdades, indicado pelo William. Um voto para o livro número 2. Muito bom. Um voto para o número 1. Um voto para o Liberte-se. Mais um voto para o livro número 1. Quer dizer, livro 4, na verdade, Liberte-se. Não, o voto de 1, o último voto de 1 é um voto para o 4, na verdade. Depois, Willy, o número 1. Está tudo no site. E tem um voto repetido aqui no número 1, peraí. Deixa eu só confirmar. Sim, exatamente. E fechou. Entendi. Número 2. A gente pode votar também. Localmente, bom, estão contando os votos aqui. Localmente, 6 livros para o número 2, que é o melhor cérebro da sua vida. Liberte-se teve um voto. O cientista que curou seu próprio cérebro teve nenhum. Para deixar para as próximas votações também. Estão pedindo para deixar alguns os livros que sobraram para as próximas votações. Quer falar, Cícero, no microfone? Então, com o pessoal online, foram 3 votos no mito. Como chama o do mito do TDAH, né? Foram 3 mitos e verdades sobre TDAH, 3 votos. No o melhor cérebro da sua vida, que ganhou para o próximo Clube do Livro, foram 7 votos. E 4 votos para o Liberte-se. Então, fica para o próximo Clube do Livro, que é dia 7 de junho, às 17h30. Estaremos aqui. Opa! Aqui comigo. E aí a gente vai deixar aí essas indicações. Isso. Desculpa, gente, dia 8. Isso mesmo, dia 8, obrigada, Mils. Dia 8 de junho de 2019, no sábado, às 17h30. O melhor cérebro da sua vida. Venha debater. Muito obrigada, pessoal, aí mais uma vez, pela presença. Pessoal online, aguardo vocês aí no próximo Clube do Livro, tá?